Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Mínima Ideia. Meu nome é Ítalo e você já chega deixando o seu like e se inscrevendo no canal. E hoje vamos para o resumo da série Elite Parte 2. Então já pegue a sua pipoca, apague a luz do quarto e puxa a vinheta. Como já fizemos a parte 1 dessa série abordando apenas a primeira temporada, hoje vamos fazer a parte 2 abordando apenas a segunda temporada da série. E você me pergunta, mas eu caí nesse vídeo de paraquedas. Então neste momento está aparecendo no card a parte 1, assista ela primeiro e depois venha para a parte 2, que aí você vai entender tudo bonitinho. E se quiser assistir essa série, está disponível na Netflix. Mas sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Logo de cara, no episódio 1, vemos que as pessoas ainda estão abaladas com a morte da Marina e estão tentando levar a sua vida do jeito que dá. Menos duas pessoas, que são Samuel e Guzmán. Samuel está trabalhando dia e noite para pagar a fiança do seu irmão. E Guzmán nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa após a morte da irmã. E tivemos a introdução de novos personagens nessa temporada. A Rebeca, que agora mora na casa de Guzmán e Marina. No caso, na antiga casa de Guzmán e Marina. O Valério, que é o irmão baladeiro da Lucrécia, e a Caetana, que é uma jovem que aparentemente leva uma vida muito bonita no seu palácio de riqueza. Mas todos ainda estão se estranhando no colégio após todos os acontecimentos da primeira temporada. O Christian parece que não está mais suportando o fato de guardar o segredo sobre a morte da Marina, porque seu melhor amigo está preso graças ao segredo que ele sabe. E logo de cara também, Samuel e Guzmán já saem na porrada lá no colégio, porque o Guzmán não queria que o Samuel estudasse lá. E assim como na última temporada, essa também está tendo uma investigação que está sendo contada atreladamente com os acontecimentos da história que estão se passando no passado. E no caso, essa investigação é sobre o desaparecimento de Samuel, que ainda não sabemos o que aconteceu com ele, mas vamos descobrir. E ainda nesse episódio também rola uma festa, que é aquela mesma coisa clássica de Elite. Bebida, curtição, pegação, todo mundo se drogando e etc. E quando o Christian decide que vai confessar o crime do Polo, coincidentemente, no momento que ele estava indo, ele sofre um acidente de moto e ele vai para o hospital e descobre que perdeu o movimento das pernas. Mas o pai da Carla generosamente fala que vai pagar um hospital para ele na Suíça, que lá vai ter o tratamento onde ele vai poder voltar a andar. Mas que para isso ele teria que fazer um favor para o pai da Carla. E todos nós sabemos qual é esse favor, que é ficar de bico calado. E ele, obviamente, que ou voltaria a andar ou salvaria um amigo, preferiu salvar a própria pele e voltar a andar. No episódio 2 não teve nada de tão importante, foi um episódio bem arrastado. Mas assim, ainda teve um acontecimento ou outro. Teve uma festa na casa da Caetana, que no caso era uma casa gigante, que ela dizia que morava só e tal. Mas que depois descobrimos que não era dela, que ela estava lá de serviço doméstico. E ela é filha da faxineira do colégio, e ela estuda lá porque é bolsista. E o Guzmán, que era totalmente contra as drogas, começa a se drogar naquela festa e tem uma surtada muito grande, mostrando que ele não estava bem com a morte da sua irmã. E rolou o funeral da Marina. E o Samuel, nas suas tentativas de inocentar o seu irmão, se aproxima da Carla para ver se consegue extrair alguma informação. Mas aí eles acabam se pegando no banheiro da balada. E vocês lembram que eu falei no vídeo passado que esse Samuel é trouxa, e vocês vão ver isso a partir de agora, o quanto ele é trouxa pra essa Carla. Novamente, no episódio 3, assim como no passado, não teve nada de muito importante para a história. E diferente da primeira temporada, essa temporada tem muito dessas coisas, dessas enrolaçãozinhas bestas, que não agregam tanto na história principal. Só o que vemos mesmo é uma aproximação maior entre o Samuel e a Carla. E também acompanhamos melhor a vida da Caetana, que quer se pagar de rica, mas todos nós sabemos que é pobre e podemos acompanhar um pouco dessa trajetória dela aí se pagando de rica. Algo também que agora sim é muito importante foi que o Polo contou para o Wander sobre ter matado a Marina, já que ele não aguentava mais guardar segredo. E o Wander fica meio sem reação, mas ele queria falar. Então ele fala pro Polo que se o Polo não contar em um determinado tempo, ele próprio vai contar para o Guzmán. Então ele pressiona o Polo para contar o segredo para o Guzmán. E no final do episódio, o Omar foi expulso de sua casa e vai morar com o Wander. No episódio 4, já vemos que o Polo está totalmente transtornado, está tomando remédios para ansiedade, para depressão. Ele não está mais aguentando a vida, então ele tenta... Eu não sei que palavra usar, eu botei até aqui para não usar a palavra que vocês sabem que eu quero usar, mas eu acho que dá para entender qual é a palavra. Mas aí ele é salvo pela Caetana. E o Samuel agora virou o aviãozinho da mãe da Rebeca, que é traficante, para ver se ele consegue arrecadar algum dinheiro para pagar a fiança do irmão.
E após várias enrolações que rolou lá na primeira temporada, finalmente Nadia e Guzmán têm sua primeira relação sexual. Só que dessa vez sem nenhum tipo de aposta e apenas amor entre os dois. E novamente vemos mais aproximação entre o Samuel, entre a Carla. E assim, é um casal que, na minha opinião, funcionou muito melhor do que aquele casal Samuel e Marina. E no final do episódio, o Nano foi solto com o dinheiro que o Samuel consegue pagar da fiança. E é um dinheiro que ele recebe anonimamente. Mas pra gente estar assistindo, sabemos que foi o Polo que enviou numa tentativa de ficar bem consigo mesmo. Mas aí no final do episódio ainda rola uma confusão no colégio porque o Nano aparece lá e o Guzmán fica puto da vida. O episódio 5 já começa com aquela mesma confusão e vimos que na verdade não deu muita coisa confusão. Só que o Nano saiu fora do colégio porque o Samuel botou ele pra correr. E vai rolar um Halloween na casa da Rebeca e lá vai rolar muitas reviravoltas nessa série. A primeira é que Guzmán termina com a Lucrécia. Também a Rebeca descobre sobre o segredo da Caetana e começa a debochar dela. Não debochar de ela ser pobre, até porque a Rebeca já foi pobre. Mas ela debocha porque a Caetana quer se pagar de algo que ela não é. E detalhe também, porque a Caetana vive zoando a Rebeca, porque a Rebeca tem esse jeito meio de malandro, essas coisas. E a Lucrécia, que estava triste pra caramba com o término, vai afogar suas mágoas fazendo o quê? Pegando o seu irmão. É cada coisa nessa série que me deixa até sem palavras. E tem uma cena que foi muito bizarra, que foi quando o Polo quase matou o Wander da mesma forma como ele matou a Marina. Só que quando ele ia matar, ele para de uma vez e percebe que ele ia repetindo a mesma coisa que ele fez lá na primeira temporada. E no final do episódio rola uma confusão muito grande entre o Nano e o Samuel, porque o Nano chegou enquadrando a Carla, querendo partir pra cima dela, e o Samuel não gostou nem um pouco e quase matou o irmão dele na porrada. No episódio 6, vemos que Rebeca começa a sentir algo a mais pelo Samuel e começa a ficar meio enciumada da relação dele com a Carla. E vocês lembram daquele detalhe que eu falei no vídeo passado para vocês guardarem sobre a roupa que o Christian emprestou para o Polo após a morte da Marina? Pois bem, Samuel, investigando junto com a Rebeca, acha duas fotos. Uma antes da Marina morrer, quando o Polo ainda estava com uma camisa antiga, e outra depois da Marina morrer, onde ele já estava com a camisa do Christian. E o Samuel, que conhece o Christian, reconhece que aquela camisa é do Christian. E na hora ele já liga os pontos, percebe que o Christian foi contar o segredo e acabou sendo silenciado pelo pai da Carla. Enfim, o Samuel botou agora o Polo como seu alvo de investigação. E a primeira coisa que Samuel decide fazer é ir contar para o Guzmán sobre o que ele descobriu. Porém, obviamente, o Guzmán não ia gostar nem um pouco disso, saber que o melhor amigo dele poderia ter matado a sua irmã. Então ele parte para cima do Samuel, mas querendo ou não, aquilo fez uma zoada na cabeça do Guzmán e essa zoada pode começar a crescer. E o Samuel, que não desiste do seu papel de FBI, grava uma conversa que ele tem com a Carla que pode ter indícios de que ela está envolvida de alguma forma com o crime da Marina. E a Caetana, que estava apaixonada pelo Polo, mostra sua verdadeira vida para ele, surpreendendo o Polo, vendo que ela não era nada do que ela se dizia ser. E após isso, o Nano vai até a casa de Guzmán, e só quem estava lá era a mãe do Guzmán, no caso a mãe da Marina também. E ele vai até lá só para dizer para ela quanto ele amava a Marina, o que ele não faria nenhum mal no mundo com a Marina e que era para ela saber disso. E logo após isso ele foge do país. E o Guzmán, quando soube disso, ficou muito pistola e foi lá até a casa do Samuel para partir para cima do Nano, talvez até matar. Mas o Nano já não estava mais lá, então ele parte para cima do Samuel. E por sua vez o Samuel vai lá e mostra pro Guzmán a gravação da Carla, o que faz que aquela zoada na cabeça do Guzmán comece a aumentar. No episódio 7, o Polo vem na situação da Caetana, fala para ela fazer uma arrecadação falsa para uma ONG falsa, para ela juntar dinheiro para pagar as dívidas que ela e sua família estavam devendo. E ela topa isso, e com isso ela vai pedir a ajuda da Lu para organizar todo esse evento. Guzmán e Nadia têm outra relação sexual, só que dessa vez no vestiário masculino do colégio, e o Valério, quando viu aquilo, gravou numa tentativa de ferrar o Guzmán. No caso, porque ele gostava da sua irmã e queria que ela parasse de gostar do Guzmán. Só que nisso ele acaba ferrando, na verdade, sua amiga Nadia. E na festa da arrecadação, Lucrécia descobre toda a verdade sobre a Caetana e ela, que estava puta da vida, resolve jogar toda a merda do ventilador em um discurso que ela fez. E logo após todo esse discurso, Guzmán chega até Ander e pergunta se Polo matou a Marina. E o Ander fica sem reação, fica sem saber o que responder. E Guzmán, na mesma hora, entendeu aquilo e falou para Samuel, depois por mensagem, que acredita no que o Samuel falou. E o episódio termina com o Samuel sendo seguido por um carro, e nesse momento é que a história se cruza com o momento que começam as investigações e o desaparecimento do Samuel.
No episódio 8 é onde temos o encerramento do arco que investiga o desaparecimento do Samuel. E já vemos que o pessoal está muito surtado, muito abalado sobre o desaparecimento dele, muitas pessoas pensando em várias coisas, e quem está mais abalado é a Carla, achando que o pai dela tem algum envolvimento nisso e ela suspeita que ele esteja na verdade morto. E o Polo, em um ato de bondade, paga todas as dívidas da família da Caetana, já que ela teria que sair daquele local. E o Valério, já revoltado com a Lucrécia, conta toda a verdade sobre eles dois para a família. E ele acaba sendo deserdado por conta disso, ele vai morar na rua, e a Lucrécia fica sem previsão de futuro porque o pai dela disse que só bancaria ela até os 18. E descobrimos esse tempo todo onde estava Samuel. Ele na verdade estava na casa dos avós do Guzmán. No meio do caminho ele acabou sendo seguido pela galera que queria matar ele por conta da mãe da Rebeca. Ele consegue escapar e entra na casa dos avós do Guzmán. No caso só tinha ele e o Guzmán no local. E lá eles planejam uma forma de o Samuel desaparecer até a Carla surtar e contar o segredo. No caso, essa foi a ideia do Samuel. Porém, a polícia vai até o local para investigar e o Samuel se esconde, mas aquela inspetora que é muito conivente com o crime acha ele. E ele implora para ela ter paciência porque a Carla vai confessar. E ela, tentando se redimir pelo que fez com o irmão do Samuel, aceita. E realmente a Carla confessa após isso. E o Polo finalmente foi preso. Só que não. Na verdade, o Polo não confessou o crime porque a Caetana fez a cabeça dele para ele não confessar. E falou que ajudaria ele a inventar uma história e guardaria o troféu em algum lugar onde a polícia não acharia. E a série termina ali com ele descendo as escadas do colégio e todo mundo muito puto porque a polícia não conseguiu prender o verdadeiro assassino. Mais uma temporada que Elite repete o mesmo formato de roteiro. Na primeira eu até adorei, na segunda não, porque cansa. Até porque não tem necessidade de se prender a uma única forma de contar uma história. E Elite vai sempre se prender a essa forma. Vocês ainda vão ver isso na terceira temporada. Uma temporada que tinha tudo para desenvolver uma boa trama com os mesmos personagens que ficaram da primeira temporada, mas eles não conseguem fazer isso muito bem. E além de tudo, inventam de colocar personagens novos que só servem para fazer peso e serem chatos. O Valério e a Caetana é a prova disso, só estão lá para serem chatos e para enrolar mais ainda a história. A Rebeca é chata na segunda temporada, mas ela, querendo ou não, ainda se torna um personagem muito importante na terceira e ainda falaremos mais disso. E diferente da primeira temporada, que eles buscaram aprofundar personagem por personagem para não ficar nenhuma ponta solta, nessa eles jogaram vários personagens de lado. Como é o exemplo de Nano, Lucrécia, Ander, Nádia e vários outros, porque é uma lista enorme. E eles não conseguem contar nem a história dos personagens que já estavam na série, por que eles inventaram de adicionar mais ainda? Só para jogar na história sem fazer nenhuma conexão, sem se aprofundar, faltou isso nessa temporada de Elite. E aquele tom novelesco que eu falei lá no primeiro vídeo, continuou na segunda temporada, só que dessa vez continuou pra pior ainda. Com muitas historinhas de amor chata e besteira. Muita besteira. Aquele casal, Ander e Omar, já tava me dando tanta raiva por serem tão sem graça e tão sem química, que eu já não tava mais nem aguentando eles dois juntos. Mas pelo menos tivemos o crescimento enorme do personagem Guzmán nessa temporada. Ou melhor, do ator Miguel Bernabéu, que deixou de ser um personagem chato como era na primeira temporada e passou a ser uma peça muito fundamental nessa história. Mas enfim, a primeira temporada foi boa, a segunda temporada foi média, a terceira temporada, seguindo a lógica, vai ser bom. Veremos isso na parte 3. Esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe seu like, se inscreve no canal e comenta, porque isso fortalece demais pra mim, que está produzindo conteúdo 2 vezes por semana. Vocês sabem que os conteúdos aqui no canal são sempre muito completos, então demora pra fazer, demora pra editar, demora pra fazer tudo, na verdade. E o que me fortalece é o like, é o comentário, é a interação e é o crescimento do canal. Então eu conto muito com a ajuda de todos vocês. E também me siga nas redes sociais também do canal. E é isso, valeu e falou!